Fala, galera, estamos aqui em mais um podcast. Eu sou Eloá, estamos aqui com o Tulhão. Fala, pessoal, tudo bom? Aqui é o Tulhão, mais um IBF Cast. Vai ser bênção hoje, hein? É isso aí, vai ser uma bênção. E hoje nós temos uma convidada muito especial, vindo de bem longe, né? Bem longe. Guiné-Bissau, nossa querida Daça Ellen. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Não, gente, não é tão longe não, é só pegar um barquinho e chegar aqui. Só um barquinho, E rapidinho. é baratinho esse barquinho, né? Olha, não vamos falar de valores agora. A gente está tentando levar pessoas para Guiné-Bissau, então a gente não começa assustando. Tem e a que gente começar. é uma dessas, né, Lu? Tem que começar ajudando, falando que é Verdade. bênção, que vai de barquinho rapidinho, né? Isso aí. E é isso aí, tenho certeza que vai ser um tempo muito legal, muito abençoado e muito descontraído. Amém. Fala aí, Tulhão. Vamos lá. Começa aí. Então vamos te chamar de Ellen para ficar mais fácil, tá Ótimo. bom? Para todo mundo entender. O nome dela é Dacia Ellen, mas vamos chamar de Ellen, tá bom, Ele pessoal? falou errado, tá? Ele falou Falei errado. É errado. Daça Ellen. Isso! Daça. Entendi onde tá meu erro. É Daça. Então tá. É Daça Ellen. Daça Aí, Ellen. gente. Quem falou, tá vendo? Por isso que a gente vai chamar ela de Ellen. Pra não Ótimo. ter erro, né? Isso aí, então vamos lá. Eu queria que o pessoal ouvisse um pouquinho de você. Ellen, da onde você veio aqui no Brasil? Como é que foi essa história de ir lá pra Guiné? Mas antes de ir pra Guiné, da onde você é aqui do Brasil? Só conhecer um pouco mais. Ei, gente, fazer o quê, né? Não dá pra ter tudo, né? Mas eu tenho essa referência. Eu sou lá do Nordeste. Ei, coisa Mas eu boa. sou de Maceió, Alagoas, o Olha paraíso das águas. Paraíso. Oh, coisa linda. Coisa boa. Muito E lá, bom. e como é que foi esse negócio de ir pra Guiné? Como é que foi isso? Olha, eu fui Sair pra... do paraíso lá pra Guiné. Ah, mas eu tô em outro paraíso. Ô, coisa boa. Isso aí, isso aí. Eu fui bem cedo, eu fui com 16 anos, mas Nossa. já vinha me planejando desde os 15. E o chamado em relação à África em si, eu já tinha tido um sonho mesmo. Acho que por volta de 12 anos de idade. Nossa. Eu tive um sonho e Deus no sonho me mostrava de forma assim bem visível. O aviãozinho saindo assim meio que de Maceió e ele fazia uma curva e chegava na África. E eu demorei a entender aquilo, mas foi um propósito assim muito grande de Deus. Peraí. 15 anos? É, isso que eu Não, eu também 15 tô anos eu raciocinando tava- aquilo, ó. Tava já Gente. pisando 16 Lá. anos, né? Lá em Guiné. Você pisou em Guiné Com 16 anos. 16 anos. É menor de idade. Menor de idade. Ele Até lá, hoje, eu vejo assim, Deus tem um propósito em tudo, né? Porque na época meu pastor não queria que eu fosse. A minha mãe também não queria. E o líder da missão, eu fui pela Jocum a primeira vez, era um curso que eu estava fazendo de estudo bíblico de 9 meses, que eu nem podia fazer porque eu não tinha idade, era com 18 anos, mas eu já era bem precoce a minha idade, e aí eu já tinha feito um outro também antes da idade, e aí chegou nesse aí. E Deus falou com ele, falou comigo, né? Então Deus deu paz a ele para me levar. Na época foi difícil porque meu pastor falava que não, minha mãe falava que não, e eu orava, Deus falava que sim. Aí eu falei assim, bom, doido eu não tô ficando, então vou fazer assim, a tua palavra, Deus, ela ensina que a gente tem que honrar a nossa liderança, honrar os nossos pais, e eu não vou bater de frente com eles não. Então, se o Senhor está querendo abrir essa porta para que eu vá, o Senhor está me chamando para esse lugar, é o Senhor que vai falar com eles, e foi assim que Deus fez. Nossa. Deus revelou o coração tanto da minha mãe como do meu pastor, e eles me abençoaram para ir. Nossa. Mas a minha mãe ainda abençoou bem assim, olha, você não quer ir? Então vá. Mas eu corri atrás Mas pelo menos abençoou. Mas né? abençoou e deixou. Que E incrível. depois ela viu, assim, realmente o agir de Deus, né? A gente, no final, né, do período, tinha vendido muito bolo, muita pizza, feito muita campanha, indo nas igrejas. E aí, no final, eu estava com dinheiro para comprar a passagem. E eu só podia ir no voo que o meu líder ia, porque ele era meu responsável lá, legal você na tem que ter documentação. um E eles já responsável tinham legal, comprado né? a passagem. E assim, a viagem era no sábado, e aí na terça-feira eu não tinha comprado a passagem ainda. E minha mãe já falava assim, ai filha, da próxima vez a mamãe te ajuda, fica tranquila, né? Não foi dessa vez, mas como se eu não fosse, mas em nenhum momento eu perdi a fé, porque assim, eu estava tranquila, porque Deus falou, não era uma coisa da minha cabeça, eu não queria fazer isso e desobedecer talvez, ou
por uma aventura. Eu era uma pessoa bem, bem séria. Não era uma coisa impulsiva, Não, né? de De forma adolescente. alguma. Era uma coisa bem... Nossa, eu tava comentando aqui antes da gente começar a gravar que eu sou uma pessoa bem à frente da minha idade, né? Então, nessa época, eu já era uma pessoa assim muito, muito, muito séria, muito, não tinha essa margem que hoje, sinceramente, até me assusta, né? A facilidade é um pouco das coisas como andam hoje em relação às pessoas, à juventude e toda essa tecnologia. E aí eu tinha um dinheiro, tinha autorização dos pais e eu fui para comprar passagem e a moça da agência de viagem falou assim, olha, eu sinto muito, não tem vaga. Nossa. Não tem vaga no voo. Mas faz o seguinte, vai lá no banco, tal hora cai as reservas e se tiver alguma reserva feita, quem não pagar até tal hora vai liberar. Mas vai para o banco e fica lá. Se eles autorizarem, você deposita o dinheiro E vai. e vai. E aí eu fui no banco, era horário de verão. A gente lá dentro, o banco já estava fechado. E aí minha mãe assim me consolando e eu tranquila, mãe, vai dar tudo certo, mãe, não se preocupa. Ela achou que eu ia ficar envergonhada porque eu ia ter que devolver o dinheiro para as pessoas que ajudaram. Eu digo, Sim. não, mãe, eu vou. Não tem problema. E aí a mulher da agência de viagem me ligou assim, chorando. Faltava assim 4 pessoas para chegar a minha vez de Nossa. fazer o pagamento no guichê do banco, né? Na parte de dentro lá. Uhum. E Na aí a fila mulher, lá. a mulher da agência ligou chorando, falou assim, dessa Ellen, apareceu uma vaga e ela é tua, paga essa passagem agora, deposita esse dinheiro agora. Aí eu falei, tá vendo, mãe? Aí a vaga, aí apareceu. minha mãe ficou toda feliz assim, moça, deixa minha filha passar na frente, ela tem que pagar. Não, mãe, calma, já tá chegando a minha vez. Calma, tá chegando a vez. Deus faz direitinho, né? E eu fui, foi bem tranquilo. O pessoal da igreja nem acreditava. Quando chegou no domingo, o pessoal assim, e ela foi mesmo? Eu digo, foi, ela já tá no caminho. Acho que o pessoal pensou que eu tinha viajado pra casa de uma avó, de um parente, assim. Eu fui. Nossa, que legal. Meu, E muito nova você começou, né, o ministério, né, assim, e aí depois você ficou lá quanto tempo? Depois que você foi e tal, você ficou bastante tempo? Voltou Esse pro primeiro Brasil? tempo foi, se eu não me engano, foi menos de 35 dias, 40, eu não lembro agora ao certo. A memória vai começando a falhar conforme as décadas. Então, já tá. Mas não foi mais do que 2 meses nessa primeira vez. E foi um tempo, assim, muito marcante de estar vivendo, né? Eu, sinceramente, às vezes eu tenho saudade, viu? Daquela fé daquele tempo lá. Daquela fé, Aquela fé que você fala, hoje eu não tenho essa fé aí, não. Eu não vou mentir pra vocês, assim, eu oro muito buscando, assim, Deus que fortaleça, né? A gente tem que buscar mesmo força em Deus. Porque se a gente não for com a força do Senhor e o amor dele, a gente não chega muito longe, isso é não. verdade. Isso é verdade. Somos totalmente limitados, né? Nossa, e só o amor então- de Deus pra romper esses limites, essas barreiras. Caramba, da hora. Isso é uma das coisas que, tipo, a gente escuta muito, né, em missionário, essa dependência, É uma coisa que a gente tem aprendido muito, quando a gente vê um missionário e fala assim, cara, eu sou dependente, totalmente dependente de Deus. E quando a gente se depara com umas histórias como essa, a gente fala, Totalmente mesmo. eu sei que eu não tô entendendo o que é dependência de Deus quando eu vejo isso. Eu falo, isso é dependência Aí de você Deus. vê que realmente a gente não tem essa fé, né? Essa dependência total de Deus, assim, de nós. E ter essa dependência de Deus Até pra família, assim, na época, o pessoal... Eu fui bem nova ainda, com 16 anos, então as pessoas achavam, assim, ainda que era brincadeira. Minha mãe ainda encarava dessa forma. Meus pais são funcionário público federal e estadual, então eles nunca... Hoje, graças a Deus, eles têm maior orgulho, mas eles nunca apoiaram de imediato essa ideia de ser missionário. Era uma pressão muito grande, a gente estudava em um bom colégio. Não, tem que fazer concurso, e eu nunca tive esse desejo. Né? Não, Deus falou muito cedo ao meu coração. Eu tive um sonho. E o sonho era o seguinte, que eu sempre fazia evangelismo com meu pai. Né? O pastor era muito... Quando eu comecei a me envolver com a Jocum, graças a Deus, porque lá no Nordeste até hoje é muito pouco falado sobre missões, eles ainda têm essa visão que eles são um campo missionário e que as igrejas precisam receber missionários, mas eles não têm fé nem visão para enviar os missionários. É muito difícil. Nossa. E hoje Deus me chama justamente para isso, né? Para vencer os desafios que eu venci e ajudar outros missionários a
ultrapassar essas barreiras. E o nordestino, ele tem um potencial tão grande para ser Concordo, missionário. Eloá, Nossa, concordo, Eloá. adaptação tranquila. Principalmente na África, nesses lugares, a gente vê tanto nordestino, Verdade, Eloá. Zazá, e outros. Alain, né? muita gente, a Patrícia muitos, tá lá também. Verdade. muitos. Muita gente. E aí foi mais ou menos assim, eu tive um sonho, eu estava levando o evangelho e era tudo cinza. E as casas que a gente ia evangelizando, que eu ia pregando a palavra de Deus, elas vinham ter cor. Simples. Nossa, que da hora. A gente falava do amor de Deus e era uma alegria pra gente, porque cada casa, cada coração, cada pessoa que estava de Jesus voltava a ter cor. E aí foi quando eu Nossa, fui que incrível. perguntar sobre missões. Eu tive um privilégio de ter um líder de mocidade visionário, sabe? Anos-luz à frente da igreja, hoje é pastor. Um abraço, Naldo, pastorzão. E assim, ele era do tipo que olhava assim, o pessoal olhava, acho que não acreditava, não dava credibilidade nenhuma, né? Mas ele acreditava, ele sonhava ali junto comigo. E ele investiu muito na minha vida, ele trouxe missionários para que a gente pudesse ter contato. Gente, quando chegava missionário da igreja, eu estava lá, olha, eu anotava, eu ouvia as experiências. E era bem raro ir missionário lá, viu? Mas quando ia, Deus obrigado. Nossa, que bem isso Da aí. hora. E nesse quesito aí, como é que foi essa adaptação? Foi difícil? Foi fácil? Porque assim, né? Brasil para Guiné-Bissau, cultura, tanta coisa que é diferente. Então, eu me casei cedo, né? Me casei com 18 anos, mas eu já conheci o Enéas no campo missionário. A gente já se conheceu fazendo missão no sertão, no Nordeste, lá em Maceió só. mesmo. Então, assim, gente, antes de ir para a África, falava meu pastor, né? Ele falava, e gente, eu levava tão a sério. Hoje eu entendo que era ironia, mas na época eu não entendia, não. Eu era bem crente mesmo, assim, não tinha essa maldade no coração, não. E era nova também. Era muito nova. Novinha, né? Então, E ele falava bem assim, mas pra quê? Pra África, gente. Até hoje tem pastor que, ai, gente, usa essa frase. Deus, dá entendimento a esse povo. Pelo menos vai lá e vê pra tu falar se é a mesma coisa que o Nordeste, se é a mesma coisa que o Sertão, se no Brasil tem África. Gente, não usa essa frase perto de mim, não. Que eu tô assim, sem paciência pra... sem tolerância pra certas coisas. Essas coisas, Mas é porque eu tô cansada, viu? Depois que eu descanso... Você descansar, você Depois que vai eu ficar descanso, eu mais volto, eu tranquila. vou ficar mais tranquila. Mas, gente, aí o que aconteceu? O pastor falava bem assim, olha, não adianta ir para longe, né? Primeiro tem que evangelizar aqui, tem que ir para Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, assim, primeiro o trabalho é aqui. Deus falava no meu coração, eu, tá bom, não tô ficando doida, então eu vou fazer. Gente, literalmente, o bairro da igreja, que era uma luta para evangelizar, eu saía da escola, eu ia evangelizando todas as casas. Sério. O bairro em volta da igreja, no evangelismo, eu ia fazendo. Eu fiquei responsável pelo evangelismo. Nossa, quando chegou na circunferência da circunferência, eu falei, então, pastor, já posso começar a evangelizar aqui, ir para o sertão, fazer viagem missionária? E ele, vai, ele nem... Sim. Mas olha, Também vai gente, mas olha... Vai contrariar Não, não, esse em pastor volta aí da casa. era muito tranquilo, sinceramente, assim, por mais que ele foi bem rígido em certas coisas, eu sou muito grata, porque ele me ensinou a seriedade do evangelho. Bom, muito bom. E na época eu entendo, gente, hoje eu vejo... Eu fico olhando assim para os jovens da minha idade. É por isso que às vezes eu não consigo fazer o link, porque na minha idade eu era tão à frente. E quando eu vejo os jovens, eles vêm conversar comigo, eu olho assim, hã? Essa pessoa tá vendo em Marte, sabe? Uma mentalidade, às vezes, bem fora da caixinha, né? E eu era muito séria, como eu falei. Eu era uma pessoa bem velha, assim, na minha idade mental. Muita responsabilidade, na verdade. E aí, quando eu comecei a fazer a missão do sertão, eu continuei. Meu pastor falava assim, olha, vai, retém o que é bom e o que for ruim deixa lá. Então, assim, ele viu que ele não ia conseguir impedir o que Deus tinha na minha vida, mas ele me apoiou, sabe? Legal. Ele começou a ver que não era brincadeira, que não era oba-oba, que não era... Não, que era o amor mesmo e que Deus se movia ali junto. E isso foi uma lição. Eu falo assim, olha, eu sou convertida, eu já fui religiosa, porque antes eu me escandalizava com certas coisas. Eu ia para vários lugares, lidava com vários tipos de pessoas. E aí, nossa, Deus foi tratando em mim até essa questão de eu realmente passar por um processo de conversão, para eu parar de me escandalizar com certas coisas. E Deus me preparou realmente para que eu pudesse vivenciar, evangelizar e lidar com diversos tipos de cultura. Uhum. E assim, como eu vim de uma igreja pequena, e tinha uma visão, às vezes, um pouco, nossa, bem, sabe, quadradinha, tradicional, foi muito bom para mim, sabe? Foi muito bom para mim ter o equilíbrio, saber respeitar
E hoje, entender que Deus vai além, sabe? Ele lhe leva a lugares mais altos e também lhe leva a águas mais profundas. Da hora. Isso é interessante, Muito Ellen, legal. porque eu fico pensando que essas formações, assim, né, missionários, pessoas que querem, né, voos mais altos, querem mais longe, eu vejo muito isso, que tem que ter muito essa formação também, vamos dizer, mais, como você disse, do seu pastor, mais rígida, né? Porque o evangelho, ele tem essa seriedade. Tipo, não basta somente, quer, vai. Tipo, gente, pô, o evangelho é uma história contada há 2000 anos atrás, até mais, e tem todo um contexto, tem muita coisa aqui que a gente precisa absorver mais, precisa querer estudar um pouco mais, querer aprender um pouco mais, e também tem toda esse lado que você está falando, né, de respeitar, de ser submissa, porque você sair daqui para ir em um outro país, onde você vai enfrentar uma cultura diferente, clima diferente, pessoas diferentes. Então, todas as situações que você acabou de falar, que Deus te preparou, lá com certeza ajudou, né, para ser vamos dizer, um pouco mais fácil, né? Toda a dificuldade que você teve. Então, eu penso muito nisso. Eu falo, é muito importante, porque eu vejo muitos jovens, adolescentes, que, por exemplo, nossa, o pastor, ele é muito assim, a pessoa só quer estudar a Bíblia, a pessoa, a gente tem que fazer missão, a gente tem que ir, mas a pessoa quer ficar estudando, a pessoa quer fazer isso aqui, sabe? E não vê que é um preparo, como você acabou de falar, né? É um processo, um processo, né? exato. Que Deus, ele vai tratando e trabalhando na nossa vida, né? Em muitas áreas. Quer pular processo, né? É isso mesmo, Eló. Eu tenho uma jovem que está indo conosco agora, em janeiro, a Luana. É uma das jovens da nossa igreja, é a segunda, né? A primeira foi a Patrícia, agora a gente está levando outra missionária. A gente tem um projeto, esse projeto é bem interessante. Foi muito difícil para a gente se introduzir em missão e a gente começou praticamente com recursos próprios. Antes de eu ser missionária, eu era microempresária, tinha uma fábrica de pizza. Deus obrigado, a gente tinha uma estrutura de vida muito boa. E sempre fomos cooperadores de missionários, investimos na obra missionária. Da hora. Então, quando a gente entrou para a missão, a gente tinha um desafio. Conseguir sustento. Então, nós éramos pessoas muito equilibradas, ainda somos, viu? Porque fé e finanças é uma coisa que nós temos que levar a sério. E vocês veem como Deus se move através de um coração generoso, daquilo que a gente semeia, a colheita, a semeadura é certa. Verdade. Então, a gente tinha um ciclo de amigos que eram missionários ou amigos e mantenedores de missionários. Uhum. Então, a gente estava entrando naquele ritmo, com muito medo, né? Muita dependência de Deus, muito medo mesmo, sabe? Assim, eu tinha um planejamento, a gente se casou, e aí o planejamento era de quando nós fôssemos para a missão, casar, e depois que eu terminasse a faculdade de enfermagem, a gente ir para a missão. Então, eu tinha um planejamento de que em 5 anos depois do casamento eu ia para a missão. Mas no primeiro ano, Deus já falou no nosso coração, meio de Enéas, e aí a gente só pediu a Deus um tempo. E Deus falou tão forte no nosso coração, ele falou assim, não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no meu. Eita. E o meu tempo é agora. Eu estava fazendo faculdade de enfermagem, estava com a vida estabilizada, a gente já tinha a nossa casa própria, estava com, sabe, a vida começando. Nossa. Aí a família, vocês são loucos. Eu digo, loucos por Jesus. O Enéas fala bem assim, olha, loucura é não obedecer. É verdade. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Uau. É você ouvir a voz de Deus, você entender o que Ele está falando e você não obedecer a voz de Deus. Isso verdade. é loucura. Isso é. Isso é loucura. É a maior loucura. Então, a gente foi nesse nível assim, de obediência radical. Foi muito difícil. A gente passou por momentos difíceis, porque Deus me ensinou a depender dEle. Está me ensinando até hoje, viu? Mas, assim, era muito difícil para mim, porque eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, sempre pude investir. E ali eu me vi literalmente Deus me ensinando a passar por processos e dependência. E Ele fala, olha, eu não estou te falando que nada vai faltar, eu não estou te falando que eu vou suprir, que eu vou levar. E aí eu acho que eu vou escrever livros, tá? Eu já tenho alguns esboços, Legal. eu não tenho tempo ainda, mas me falaram que agora já tem gente até para editar aquilo que você faz. Tem. Vai sair.
Você só fala pra pessoa, vai ser aí mais a pessoa fácil. escreve. Vai ser mais fácil isso aí. Então vai Manda sair, um áudio no WhatsApp e a pessoa vai sair escrever. livros logo. Que legal. O problema é que teria que ser muitos, mas quem sabe, né? Vamos fazer as coleçãozinhas. É isso aí. Mas aí, depois disso, né, de um tempo em missão, já está em Guiné há 8 anos, mas missão em tempo integral há 10 anos. Mas que nós somos missionários, né, sempre temos, de forma voluntária. Eu trabalho desde os 12 anos como voluntária lá na Jocum, lá na missão, na igreja. E aí o que aconteceu? Jovens começavam a nos procurar, adultos, pessoas, e vinham, olha, eu quero ser missionário, e eu ficava assim, um conflito tão grande dentro de mim, porque eu falava assim, Deus, eu não posso matar o sonho dessas pessoas, elas precisam ter o processo delas, sabe? Eu não posso falar a falta de apoio que eu tive, como foi difícil, a falta de credibilidade por não ter um curso, uma formação teológica, por não ser filho de alguém, não ser enviado por alguém, não ter indicação de alguém. E eu e Inês, a gente passou por situações muito desafiadoras e até hoje passa, viu? Vocês se conhecem aqui, mas a gente não é tão conhecida assim, não. Uhum. Mas, assim, o nosso objetivo realmente é levar o nome do Senhor Jesus, né? Então, que ele seja conhecido. Tanto Amém. importa se é a Daça, se é a L, ou se é a Daça ou é a L. É Jesus que está lá. Daça, né? Pois é, gente. O pessoal diz, missionária. Ah, gente, falaram missionária blogueirinha. Eu digo, Jesus amado, que nível eu cheguei. Não, gente, é serva. A gente está ali para servir aquele povo, sabe? É para servir. É para lavar o banheiro, varrer, limpar a casa, cozinhar. É para servir. Eles até querem nos ajudar, nos servir, nos honrar. De agora a gente está aqui para servir vocês. Foi para isso que Deus mandou a gente aqui. A gente está aqui para fazer isso. Mas voltando lá, e aí eu falei, Deus, comecei a orar. Para saber o que responder para essas pessoas, para não agir com hipocrisia. Dizer assim, são tudo mil maravilhas, vai. E Vai que vai ser lindo. Não, né? Eu comecei a orar. E, gente, quando você ora, Deus lhe incomoda para ser resposta da sua oração. É desse jeito que ele trabalha. Eita. Então, a gente tem um projeto que a cada 2 anos a gente introduz um novo missionário no campo. A gente acompanha. Eu nem sabia que existia esse nome, né? Que agora é chique, é mentoriar, né? Nem sabia. Hoje tem mentoria, né? Mentoria não, gente. É ensinar os passos que a gente já passou. Mas, enfim. Então, a gente acompanha de perto hoje missionários, né? Então, a gente já teve um primeiro, não persistiu, mas a gente acompanhou, a gente fez a nossa parte. Temos uma segunda que essa aí, um morro de orgulho, tá lá em Guiné-Bissau, Patrícia, trabalhando com povos muçulmanos. Muito bom. Ai, olha, pensa assim, gratidão a Deus por tudo que Deus tem fazendo na vida dela. E agora está levando a Luana, depois vai levar a Érica, depois pode estar levando você que está nos ouvindo aqui. É isso aí. Vem fazer parte do que Deus está fazendo lá em Guiné-Bissau. Aí o pessoal lá em Marcel fala assim, vocês vão levar todo mundo para Guiné-Bissau? Eu disse, eu vou. Se for preciso eu levar todo mundo para Guiné-Bissau, para estar perto da gente, para viver missão, para entender o evangelho, para que eu possa... Eu não tenho como estar aqui. Então, se eu tiver que levar todo mundo para lá para ter uma experiência e ver, olha, é isso mesmo que tu quer, ou tu vai ou tu cai fora. Ou vai ou racha. Se você não vai... Sem trabalhar com a gente lá, 1 mês, 2 meses, você vai, ou você sai de lá sabendo que é ser missionário, você não... Aí você fala, não, esse negócio não é pra mim. Aí tudo bem, vai fazer a outra Mas parte lá, vai fazer orar, outra vai contribuir, coisa. vai segurar a corda. É Não verdade. tem problema, não. Então, Deus nos levou para esse lado, sabe? Eu louvo ao Senhor. A gente olha assim, Deus, como? E Ele fala, vai. Quando a gente foi para a missão, eu falei, Deus, e o sustento dos missionários que a gente mantém? Deus falou, continua. Na época, minha sogra não era aposentada, ainda dependia da contribuição da gente, e Deus falou, continua. Então, era a primícia, tirava o dízimo, a oferta missionária, sabe? Que não adianta você fazer lá fora e aqueles dentro da sua casa estão perto de você. E Deus mandava, Deus supria. Eu sou empreendedora, né? Então, com o tempo, eu associei isso à missão. Isso é um ativo no nosso projeto. Hoje eu também trabalho com pizza lá, mas eu não teria problema de parar de trabalhar e saber que Deus ele continuaria provendo. Mas hoje eu trabalho com desenvolvimento comunitário e ajudando mulheres, meninos, pessoas que querem um pouco de ajuda, né, na área da transformação social. Então, não é nada demais, é coisa muito simples. Mas a gente dá vara e ensina a pescar. Sabe? Muito a gente dá pá e cava junto e mostra como é que planta, como é que colhe. Então, não Muito importa bom. o que você sabe fazer. Mas aquilo que você sabe fazer, a gente vai ajudar você a desenvolver aquilo. Você vai ser o melhor naquilo que você sabe fazer. E é natural. E isso é muito importante, porque
Muitas vezes a gente só oferece o alimento, ou oferece... Não, e a gente precisa também oferecer para as pessoas a oportunidade de crescimento, de se desenvolver, de pensar, de trabalhar, né? Porque não é só depender de algo, Verdade. né? Não é uma coisa assim. Tem que ter também essa questão de você falar assim, eu preciso ensinar também a pescar, a ir trabalhar, a fazer, a se desenvolver, a estudar, né? E é muito legal. E já, né, fazendo um gancho, né, para o seu trabalho lá em Guiné-Bissau, né? Você falou que está 8 anos lá, né? 8 anos lá. E como que é o trabalho de vocês lá? O que vocês fazem? Você falou que trabalha com crianças e mulheres, né? Olha, Eloá, eu vou chutar. Eu acho que ela trabalha de segunda a sexta, da meio-dia a 5 só. O resto ela tem tempo livre. No final de semana ela descansa. Eu acho que deve ser assim. Ah, gente, eu não me orgulho disso não, tá? Sério, eu não me orgulho disso não. Juro, pessoal, nossa, como é que você consegue? Eu não me orgulho disso, sabe? Porque não é isso que Deus quer. Muitas vezes a gente faz além do que Deus pede. É verdade. Aí quando a gente tá quebrado, tem que doente, descansar. Tem que descansar, sem força, a gente vai, Deus, e eu já falo, mano, mandei você fazer isso. Mas, olha, é um privilégio muito grande, né? Você ver a Deus naquela nação. Teve uma vez que um pastor me perguntou assim, falou assim, nossa, deve ser muito difícil para vocês servir a Deus lá, tá à frente de igreja. E eu olhei pra cara dele assim, eu disse, pastor, desculpa, mas não é difícil não, difícil é pro senhor aqui. Aqui no Brasil, com esse bocado de gente que não entende o privilégio de servir a Deus. Que não quer saber de nada. Que tá na igreja, o povo é tão desocupado que fica um arrumando problema com o outro. É crente que fala assim, o louvor hoje não foi muito bom, sabe? Que isso, a gente é privilegiado demais. A gente tá numa igreja, as pessoas, pelo contrário, se pudesse ter culto toda hora, se pudesse sentar conosco todo o tempo para aprender, elas sugam assim o máximo que elas podem para aprender e elas fazem o melhor delas, sabe? É sensacional o que Deus faz. E o Enéas, coitado, a folga dele, né? Teoricamente é na segunda, mas na segunda às vezes tem que levar alguém no hospital, tem que socorrer alguém, tem que fazer várias coisas. E aí, segunda-feira tem oração. A oração, gente, o culto de oração é cheio, viu? É cheio. E tem 2 cultos de oração. Tem a oração geral, que é a segunda, esse dia ele não vai. E ainda tem a oração das mulheres, que é na quinta-feira. Então, nossa, oração, o povo entende. É a hora e a ação, né? Tem que ensinar a orar e a cumprir a ação. Aí, terça-feira, culto de estudo. Quarta-feira, temos 2 cultos numa aldeia próxima, porque não cabe esse pessoal da aldeia vir para a igreja. Uma porque eles falam balanta, e nosso culto ainda é em crioulo. Bilíngue, tá, gente? Português e crioulo. Aí tem que chegar no balanta também, que é um pessoal dessa aldeia que tá lá. Que fala essa... E também não temos espaço, né? Hoje a gente está num espaço cedido, foi nos emprestar essa casa por 2 anos, mas não cabe. Então a gente vai lá na quarta-feira e faz o curso nessas 2 moranças. Morança é tipo uma chácara que tem várias casas que moram várias pessoas da mesma família, né? Chama morança. Não é bem uma chácara, é uma morança mesmo, é tipo uma aldeia. Mas as casas são juntas, mas cada portinha daquela mora um infinito de pessoas. Nossa. E aí, a gente tem esses 2 trabalhos lá na quarta-feira. Enquanto a gente está lá trabalhando na aldeia, o pessoal está aprendendo aula de música, de canto, aula de violão, flauta. O que você imaginar, o Enéas está investindo lá na música, né? Bacana. Aí alguém perguntou assim, nossa, mas quantas pessoas tocando violão tem? Mas para que tanta gente tocando flauta? O Enéas olhou assim e falou assim, olha, porque a gente tem que preparar, né? Porque não está cabendo aqui, logo a gente vai ter que multiplicar. Então não tem problema. Exatamente. Se quiser 30 pessoas aprender a tocar violão, a gente vai ter 30 pessoas preparadas para o campo. Então vamos lá. Vamos aproveitar enquanto o povo tem esse desejo, né? E aí, quinta-feira tem aula de música também, tem a oração das mulheres, tem visitação. Sexta ele tem discipulado com os jovens. Sábado, discipulado e escola bíblica com os adolescentes. E o domingo, gente, o culto começa às 7 da manhã. Então a gente chega lá às 7, vai primeiro culto 7h30 até as 8h30, 9h30 até de 9 a 9h30 o segundo culto dos adolescentes e de 10 a 11h30, meio-dia, o terceiro culto com os adultos. Louco.
Então a gente está cansado, mas é por esse motivo, porque tem tanto trabalho, eles têm tanta vontade de aprender, mas não temos espaço na igreja. A igreja é menor que esse púlpito aqui. Nossa. Menor que esse púlpito. E Daqui alcança... pra ali. E o pessoal fica lá de fora. E alcança mais ou menos aí quantas pessoas, em média, em cada culto? Olha, o último que eu consegui contar, que eu disse, eu contei assim... porque eu já sei que não deu mais, porque a gente agora começou a dar comida, né? Já dava comida, mas era biscoito, pão, agora estamos dando refeição. E a gente só tem 250 pratos. Então a gente serve os 250 pratos, tem que lavar, porque ainda precisa de mais. Né? Mas assim, entre crianças e adolescentes por volta de 250 e adultos, jovens e adultos de 50 a 70. Então já passa os 300. Então deixa eu entender, você está me falando que no espaço desse púlpito aqui, no nosso púlpito da igreja, Pode crer, lá. cabem 250 pessoas. Olha, peraí, eu falei que a gente faz 2 cultos. Ah, tá. A gente faz São 2 cultos, o primeiro são as crianças. E aí, no culto das crianças, a gente não bota banco, bota os tapetes, banco só na lateral. E aí, as pequenininhas, a gente vai lá para uma sala e faz um culto simultâneo. Então, são praticamente 4 cultos. Porque o primeiro culto é simultâneo. Então, as crianças pequenininhas ficam lá na salinha. Sim. Em torno de 50, 60, o restante fica no salão. E aí, a gente faz o culto, corre, bota elas para correr, que elas não querem ir embora, querem ficar pro próximo. Então, tem que botar elas para correr. Mandar embora. Para os adolescentes, que são quem nos ajudam, né? O Gisele é o nosso braço forte, assim, eles que servem junto com a gente, que limpam, que preparam a comida, que nos ajudam na limpeza. E depois eles vão sentar para ser ministrados, para ter o culto deles no momento deles. Aí depois eles vão lavar as bandejas, organizar as coisas lá fora. E aí tem o culto dos jovens e adultos e os adolescentes que já são batizados. Mas Legal. claro que a gente está orando para voltar com muito recurso para construir esse templo. Não é a necessidade de construir por construir, é porque a gente precisa de um lugar para congregar. Para poder falar da palavra de Deus mesmo. Ter uma igreja local, né? Uma igreja... Isso, e a ideia é usar um espaço muito funcional. A gente construir um espaço que durante a semana a gente trabalhe com a educação para essas crianças, à tarde curso profissionalizante, à noite culto. Tudo lá. Final de semana culto, a gente não vai ter espaço vazio, não. Vamos pegar os espaços e ter finalidades, né? Uhum. Imagina, a gente tem um espaço tão grande, passa fechado a semana toda, podendo ter vários projetos, várias coisas. Imagina. O Enéas ainda não aceitou, não, mas eu queria fazer uma igreja tipo uma quadra de esporte, né? Durante a semana, usar aquilo ali como quadra. Esse ainda não aceitou, né? Eu sou suspeita, eu amo esporte, então eu te apoiaria totalmente. Devagarzinho a gente chega. É exatamente o que eu pensava, tá vendo? É exatamente o que eu pensava a semana, né? Eu te apoiaria totalmente nessa ideia sensacional. De quadra, de esporte. Muito bom, muito bom. Muito legal. Uma coisa que você falou, fiquei curioso agora. Como é que é essa coisa da língua? De comunicação, você tem tradutor? Ou você fala tá o crioulo? Falando crioulo e aquela outra... Lá em Guiné, eles têm o crioulo e eles têm mais uma língua. Qual que é? Mais uma, se fosse só mais uma, eu estava dominando já. Sério? São 27 dialetos. 27. Uma língua oficial entre 27 e 28 dialetos. Certo. Tem muitos que eu nunca nem ouvi. Uhum. Né, mas eu já tive contato com o povo Fula, Balanta, Midiagó, Pepel, Mandinka. Eu acho que só. Ainda tem muito povo lá que a gente não tem esse privilégio de alcançar ainda. Porque geralmente na África tem por exemplo, né, na Angola, por exemplo, tem a língua deles e também tem o português de Portugal, né? Sim, mas lá a língua oficial é o português. Mas quem tem acesso ao português é uma minoria muito... entendi. Lá é o português também? Sim, a língua oficial é o português. Entendi. Mas eu particularmente, trabalho numa aldeia próxima à capital, né? Hoje a gente está próximo à capital. A gente, os 4 primeiros anos, trabalhou lá com a Jocum, em Gabo, com povos muçulmanos. E hoje, realmente, também foi um desafio para a gente trabalhar com povos animistas, porque no início, a gente passou 4 anos, a nossa igreja lá com o pastor, trabalhando junto com o pastor, não tinha nem 27 pessoas. E quando Deus
nos levou para a capital, para morar na capital e atuar nessas aldeias, a gente não esperava, sabe? Tanto que eu trouxe a plantinha da igreja aqui que a gente fez, né, antes de comprar o terreno. E aí eu sonhava a gente fazer uma igreja grande para 150 pessoas, mas a planta já caducou, a gente já precisa remodelar ali o espaço. Eu já estou orando logo por outro terreno, porque é muito caro fazer um primeiro andar. A planta já tinha um primeiro andar ali, mas eu já estava orando a Deus por uma provisão. É muito caro construir lá. E aí, agora eu já estou orando pela construção e pelo dinheiro do terreno para ampliar lá o espaço. Mas uma igreja hoje para no mínimo 300 lugares. Não digo nem pessoas, eu digo lugares. Lugares, sim. E a estrutura para essas 300 pessoas. Entendi. No mínimo. Isso para pensar em coisa de 2 cultos. Mas também a ideia não é que tenha uma igreja grande, central, porque a área que a gente está realmente não tem muitas igrejas. Tá. E a gente está numa região que tem 5 aldeias atrás do nosso projeto, que das 5 a gente só chegou até agora em uma. Nossa. E de uma, que são 7 moranças, a gente só está trabalhando ainda com 2 casas. Nossa. Entendi. E aí só tem a gente por lá. E essas aldeias tem uma outra missão são próxima, mas missão católica. E essas aldeias, elas são Mesmo povo, graças a Deus. mesmo tudo balanta. povo, tudo balanta. A gente tá Tudo a mesma correndo atrás língua, pra aprender né? essa língua aí. Entendi. Porque pode ser que seria um caso de que tem outros povos que falam outras Os línguas. maiores, nós chamamos os garandes, né, os anciões, eles falam realmente o balanta. A galera que está mais próximo à pista, que passa lá pela igreja, os jovens falam o crioulo tranquilamente. O crioulo é a língua comercial do país. Ah, tá. E quem tem acesso à educação tem acesso ao português. Lá na igreja a gente tem trabalhado isso, né? Com aulas de português, curso de português, legal. curso de informática, curso de inglês, cursos de música. A ideia não é que eles aprendam a música para ficar tocando na igreja. Não, leva isso como profissão. Sim. Sabe, a gente está no desafio, viu, gente? Olha, Legal. instrumento musical, entre em contato com a gente. Formação da pessoa Formação, mesmo. porque Legal. olha, a gente está com 4 pessoas lá aprendendo violão. Mas os violões são da igreja, a gente comprou com muito sacrifício. Usados. Inclusive, estamos sem corda, tá chegando corda terça-feira, porque os alunos Eita. quebram as Quebra cordinhas as tudo. cordas. Mas assim, eles vão lá, treinam, e aí tem que passar o violão um pro outro, um pro outro. Eu quero que ele aprenda e eu quero poder abençoar ele com o violão. Ele vai aprender muito mais se ele puder levar o violão para Pra casa. casa. Sem É dúvida. verdade. Né, os alunos de flauta, a gente já está comprando flauta, clarinete, escaleta, Nossa, que legal. porque é instrumento de sopro, então Flauta não é tem opção, bonito é da demais. pessoa, a pessoa está ali usando. Então, assim, quanto mais eles se dedicam, é a semeadura, quanto mais eles semeiam na obra, eles semeiam em conhecimento, eles semeiam na participação, eles vão colhendo. Nossa, Isso muito adulto, legal. criança, jovem, a gente tem, pela graça de Deus, né, e pela força do Senhor, porque não é na nossa força, nem na nossa fé, Isso é verdade. nem no nosso amor. Legal. Porque nós somos limitados, né? Mas o amor de Deus, ele se renova. E aí Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Glória a Deus. E lá tem algum tipo de perseguição? Porque tem alguns países na África que a gente sabe que tem bastante perseguição, outros não, né? Mas eu queria saber se lá tem algum tipo de perseguição religiosa. Olha, para nós, pelo menos para mim e para a Inês, a gente não tem uma perseguição direta. Né? A perseguição indireta é mais em relação a custos, preços. Nós, por sermos estrangeiros no país, a gente tem sim, é um pouco mais visado, né? Então a gente não pode morar em qualquer lugar, ter qualquer tipo de casa. A gente já morou em uma região que a gente já foi muito roubado, assaltado. Teve uma vez que o bandido dormiu com a gente dentro de casa. Nossa. Foi uma situação assim bem desafiadora. Então a gente mora numa casa mais segura. Vocês ficam mais visados porque vocês, óbvio que são brancos, né? Sim. Então eles... E por questão básica mesmo, assim, lá tem os ricos, milionários, tem os ricos, tem os missionários, tem os estrangeiros que estão lá trabalhando nas organizações, tem as pessoas realmente mais simples, mais pobres. Então, tipo, você tem uma casa com água encanada, como nós temos, graças a Deus. Agora nós temos uma casa com água encanada, porque trabalhar com pizza sem água na torneira não dá. É ruim, né? A minha água só chega à noite, mas enfim, eu encho lá os baião e tenho água. Energia, banheiro dentro de casa, isso são fatores diferenciais. E agora a gente tem carro, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem carro. Logo, logo Deus vai mandar um novo, porque eu tô orando já por isso. Mas a gente tem. Nós fomos presenteados por um missionário que no meio da pandemia estava indo embora. A gente deu uma força a ele para vender os móveis, as coisas. E no final ficou o carro para vender. E aí ninguém conseguia comprar. Tava todo mundo embora na pandemia, nem a gente tinha dinheiro para comprar. E ele orou e disse que Deus falou que o carro era nosso, que a gente podia pagar como pudesse. E a gente conseguiu pagar o carro. bênção. Um valor simbólico, gente. Ele vendeu por um valor assim muito simbólico, a gente foi pagando.
E aí, nesse último ano, quando a gente Glória a voltou, Deus. o Enéas tinha carteira, mas não dirigia. Né? E eu continuo dirigindo só minha moto. Eu dirijo, mas não faço questão, dirige não. moto? Dirijo. Como é que eu faço entrega de pizza? De Tá moto? certo, né, ué? De Mas moto. né? Tá Você dizendo o quê? prepara a pizza e entrega. Ah, sim, entrego. Pode crer, né, Luar? A pizza tá muito boa. Você elogia lá o chefe de cozinha. Sou eu mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Aceito elogio. Mas o Enéas também faz entrega, tá? Quando é, assim, quando é pra vários lugares, ele vai. E quando é alguma coisa mais emergencial, eu faço as Aí entregas você de vai, moto. né? Mas aí o que acontece? Eu me perdi. O carro. Gente, depois do carro, né? A gente voltou e é um carro ainda mão inglesa. Então foi bem difícil para aprender. Mas a gente conseguiu, graças a Deus era automático. Né? O problema mais hoje é fácil. dar um carro no automático na nossa mão, né? A gente não vai saber dirigir. Mas vamos lá. Deus deu um carro pra gente. E, nossa, o trabalho pôde avançar muito mais. Porque a gente passou lá 6 primeiros anos, a gente não tinha transporte. Inclusive, quando a gente começou a fazer as pizzas, a gente fazia entrega de transporte local. Sério? Transporte local. Eu ia fazer as compras com uma mochila aqui, 2 bolsinhas de carrinho, a gente ia, voltava, ia de táxi, voltava, ia de toca-toca, que é tipo ônibus lá, e voltava. E aí eu fazia, e o Enéas ia fazer as entregas normal. Nossa. Então hoje, gente, Deus abençoou muito a nossa vida. A gente tem mais qualidade de vida, a gente consegue fazer mais coisas, ajudar, apoiar mais pessoas. Nossa, louvado seja Deus. E eu creio que o cuidado de Deus também, ele é incrível, né? Agora vocês já estão numa idade, vocês já têm um filho, né? Pequeno e precisa ter as necessidades. E Deus, ele conhece Deus é muito as bom. nossas necessidades. Olha, com a história do nossos- carro eu aprendi a orar. Sabe por quê? Conta. Porque quando você pedir a Deus, pede, mas pede aquilo que está no teu coração. E eu acho que eu não tinha fé suficiente para isso, né? Era uma coisa muito cara. E aí depois que veio o carro, ele é mais velho que eu um pouquinho. E aí às vezes tem uns probleminha com ele, né? E hoje a gente já ora assim, Deus, a gente hoje para ficar sem um carro, depois que você tem um carro é complicado, né? Aí às vezes, vende esse, compra um mais novo. Eu digo, não. Agora eu já tô orando. Agora a oração é, Deus, manda um carro novo. Amém. Manda um carro novo. Então agora eu já tô fazendo a oração correta. Já melhorou a É isso aí. oração. Não tô mais pedindo um carro, eu quero um carro novo, porque toda segunda-feira o Enéas folga, porque o carro também folga. Toda segunda-feira tem que ir lá apertar as rodas, porque vive saindo uma roda ou outra, algum problema nas rodas lá. Então eu já tô pedindo, Deus, manda um carro novo, por favor. Então, agora eu já sei orar. E você falou da estrutura, né? Isso me chamou Eu ia atenção, perguntar isso. né? A infraestrutura, a rede de esgoto, rede de água. Lá não tem muito, né? Olha, a capital, onde eu tô, é muito mais desenvolvida. Mas é desenvolvida, não vamos para esse muito mais não, porque pode ser que vocês não tenham a compreensão. É exatamente isso que a gente tá tentando imaginar. Mas é mais desenvolvida do que as aldeias, né? Então, assim, lá a gente não tem assim, uma rede de esgoto. Cada casa tem que ter a sua própria fossa séptica e caixa de gordura, mas normalmente as casas, elas são quartos grandes, e aí moram as famílias, alguns têm mais de um cômodo, mas normalmente a comida é feita na frente da casa, tipo o quintal, né, o terreiro. Sim. E aí eles cozinham a maioria no carvão, na lenha, e aí tipo o banheiro é de lá de fora, às vezes o banheiro é compartilhado com mais de uma casa. Sim. Então, aquela puxa a cordinha para quem já é evoluído, né? Porque muita Sim. gente ainda puxa lá de Por baixo. baixo, Meu né? Deus, já puxei muito. Pro Viu? poço, Sério? né? No poço, Jesus Água no amado. poço. E aí, Tem alguns usa, lugares consome no- água, joga água, a terra absorve. Alguns lugares no Nordeste é assim, né? Sim, Eu já É fui em muito alguns quente lá? lugares. é. Clima É quente, é quente. Isso aí não vou nem aliviar, nem tentar limpar a barra de neve. é sempre verão. Não tem essa Não, de não, inverno. não. Olha, agora dezembro tem uma neblinazinha assim à noite. De dia é muito quente, à noite é muito frio. Maio é insuportável. Abril não queira nem saber. Olha, É eu não muito recebo calor. qualquer equipe em maio, não, viu? Tipo, hoje era para estar chegando o pessoal da Romênia lá, né? Eles estão indo na terça-feira. Então eles vêm de muito frio. A gente nunca recebe Eita. eles em maio, porque eles vêm Tá de certo. menos 15, menos 17 para pegar Coitados. 45, 50 graus, 55. Sofrem demais. Até a gente sofre. Tem uma vez que eu recebi alguém lá, e aí a pessoa foi nessa época, e tipo assim, ela queria todo dia, tá na empolgação, na animação, né? É. Ela queria sair todo dia, eu olhava pra cara dela assim, tá bom. Eu saí com ela umas 2 vezes, eu com o meu guarda-chuva, né, que eu sou esperta, Acostumada. e ele andando, vamos lá, torrar. Vamos torrar. Mas não dá, sabe? Tem certo período que não dá. A gente tem que fazer trabalho ou muito cedo, ou no final da tarde, e beber muita água. E clamar a Deus por misericórdia que não falta energia, porque quando falta, eu Sério? choro, eu choro. Tem. Eu choro lá nos pés do Senhor, para Deus
Choro, peço papai para mandar a energia de volta. Porque é difícil, né? Eu não vou mentir. Costuma acabar muita energia lá? Quando tem algum tipo de instabilidade política no país, com muita facilidade. É. Eu tenho um painel solar, precisando trocar as baterias, mas vou trocar. Mas aí eu tenho ele reserva, porque como eu trabalho com comida, então quando falta energia, às vezes 1 dia, 2 horas, então eu não posso me permitir perder essa comida, né? Nem ter estabilidade. Então eu tenho um painel solar que segura a geladeira. Certo. Quando tá bem congeladinha, aí a gente pega lá, né, vai para pertinho, bota uma tomadinha, usa o ventilador. Mas é quente. Entendi. Então, Ar-condicionado nada, né? É só ventilador. Quem quiser, quem tem dinheiro pode ter. consegue, né? Eu tenho um painel, só não tenho bateria, mas com os painéis que eu tenho 4 painéis grandes, daria para fazer um sistema aí. Mas antes do ar-condicionado, que não vai durar muito no painel, é melhor ter os ventiladores funcionando. Verdade. Tá certo, Sem tá vendo? dúvida. Funcional. Aí uma coisa que eu Entendi. queria perguntar também, então assim, o seu ofício virou também parte da sua missão. Você trabalhava com pizza, comida, você falou que quer saber, estou sendo missionário, mas isso também... Sim, e incrível que eu era bem religiosa nessa parte, quando eu digo assim, Deus me converteu. Quando a gente morava lá em Gabo, na região de Gabo, lá na Ju, quando a gente não chegou, não tínhamos geladeira, não tínhamos fogão. A gente até foi preparado financeiramente, mas quando a gente chegou foram tantos desafios que a gente acabou não conseguindo. E aí, na época, nossa, a gente foi com 10 igrejas, na época, contribuindo com R$200. Naquela época, viu? A gente tava podendo. Olha só. E aí, com o tempo, menos de 3 meses, a maioria delas não foram cumprindo, desistiram. E aí foi quando o Léo chegou. Gente, eu dormi e acordei mãe. O Léo foi assim, eu dormi e o Enéas falou assim... Maravilha. Eu dormi e acordei mãe. A mulher, quando engravida, ela tem 9 meses para se preparar. Ou quando ela está no processo de adoção, ela tem um tempo para se preparar para a adoção. É. Eu não, eu dormi e acordei mãe. Eu reclamei porque eu não tinha filho, briguei com Deus, reclamei que eu não tinha filho, um bocado de criança lá não tinha filho, um bocado de criança sem pai lá. E aí o Enéas falou assim, vamos orar, bem rebelde, assim, eu tava muito triste porque não tinha filhos e eu tava reclamando com Deus. E aí tinha um berço, um carrinho onde a Jaca a gente tinha ganho de um casal que tinha 4 filhos. E a gente morava numa casa muito pequena mesmo, menor que esse aí. Esse aqui tá muito grande. E aí eu queria doar esse material para outra pessoa. Aí o Enéas falou assim, vamos orar. Eu olhei para a cara dele e falei assim, mais do que eu já tenho orado, mais do que eu já tenho pedido a Deus. Eu tinha compartilhado num grupo de oração com as mulheres o desejo de ser mãe. E aí, quando foi no domingo, a mulher chegou lá correndo, uma buchudinha, uma delas que eu queria doar as coisas, né? É muita mulher grávida lá, viu? Oh, Deus, era um ponto difícil pra mim. Era o meu espinho na carne, não ter filho, sabe, naquele lugar. Era o meu espinho Logo na carne. na terra de verdade, fazer filho, né? Gente! E Enéas é apaixonado por criança, né? O Enéas tem um ministério na área legal. infantil, ele trabalha com isso, ele é Nossa, pastor de que crianças. legal. Olha, que legal. Um dos objetivos da gente ter aberto a igreja foi porque em outros locais a gente não viu a mesma importância em levar o evangelho para criança. Pra criança. E o pessoal lá da igreja também fica, mas vocês só fazem tudo para as crianças, Enéas. Fazemos sim. Porque elas são muito importantes. Então, pra gente, Não, é nós muito contamos ela importante. como membro da igreja, Show. porque elas participam conosco, elas estão É ali isso aí. conosco, elas estão aprendendo, elas são o que é de mais importante para nós. E eu vejo que o Ministério Infantil, ele é um dos ministérios mais importantes para a igreja. Porque é muito difícil, muito raro uma criança que se converte, ela se desviar do caminho. A gente está hoje Ou com... não, ela permanece. Isso, né, a gente está hoje com 60 adultos, mas a gente está com quase 80 adolescentes, que daqui a 4, 5 anos eles já são os futuros adultos da igreja. E essas 170 crianças aí, da última vez que eu contei, imagina quando elas chegarem na adolescência, na juventude. Muito Imagina legal. essa multiplicação. Mas eu vou voltar Olha para a isso aí. história do Léo, porque é muito interessante, mas eu vou Volte, falar de volte. forma resumida. Acordou sendo mãe. É isso Acordei aí. cedo mãe. E aí a moça chegou lá e falou assim, olha, a menina lá da igreja estava na outra cidade, ela faleceu, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que ela faleceu, a notícia boa é que a família vai dar para adoção. Meu coração... Tu. Aí eu olhei pro Enéas, a gente foi conversar com o nosso líder falou que não, que era muito difícil, que as pessoas davam para adoção e depois tomavam, e que a base não podia permitir, que a gente pegasse a criança, como lá o pessoal normalmente dava, e depois tomava e ia trazer problemas para a base. Aí eu falei assim, tá bom, mas vamos lá levar leite para a criança está precisando, vamos orar, vamos levar. E eu falei assim, eu vou procurar saber como é o caminho, porque nem que eu tente 9 vezes, na 10ª eu vou estar mais perto.
E aí eu fui. Pra tentar a primeira vez. Tá vendo como Deus é muito bom comigo? Deus. E a gente precisa falar essas coisas, sabe? Porque às vezes no meio da caminhada a gente vai esquecendo, sabe? Não vai valorizando tudo que Deus já fez. A gente tem que falar e ver realmente tudo que a gente já passou, onde a gente chegou, o que é que Deus já fez até agora. É verdade. E esse que já fez até agora, você acha que ele não vai continuar suprindo? As nossas necessidades, o nosso choro, as nossas lamentações, aquilo que a gente coloca diante dele? Vai. E aí eu fui lá, né? O Enéas falou bem assim, você sabia que hoje podia ser a última noite que a gente dorme sozinho? Eu olhei pra cara dele assim. Não, tava que nem a mulher de Ló, assim, bem incrédula, assim, né? Era uma área difícil pra mim. Sim. Era uma área que eu tinha facilidade, assim, olha, eu posso morrer pelo evangelho hoje. Posso morrer, eu vou estar preparada. Mas eu não estava preparada para Deus me dar um filho e tirar ele de mim. Então era uma ferida, era uma área que estava sendo tratada. E aí eu fui o tempo todo assim, brigando com Deus, né? Falava assim, ai, Senhor, faz comigo não. Faz comigo não. E a gente chegou lá na delegacia, o assistente social, vocês querem adotar a criança? Eu disse, a gente não tem condições, não tem dinheiro, não tem idade, não tínhamos, de jeito nenhum. E aí o homem falou assim, mas vocês podem. Eu digo, a gente não tem idade, não tem recurso, não tem dinheiro para pagar um advogado. Você tinha o quê, 23? 23. E aí ele falou assim, não, a criança, a família de Costa do Marfim, o avô está preso e o pai é desconhecido, então a criança está sem ninguém. Como não chegou ainda numa casa de adoção, pode ter a adoção direta. E a gente foi conversar com o avô lá no presídio. E aí conversamos com o avô e o Enéas falou, olha, a gente quer ajudar, vamos ajudar com leite, não tem problema, mas eu não quero pegar essa criança e depois não estava preparado para aquilo, não estava. Você pega, cria, quando chegar numa idade, não dava. O pessoal vai não lá dava, e assim, pega, né? não dava. Missionário, eu disse, gente, não dá, somos humanos. Isso. Somos humanos. Com certeza. E aí a gente falou pro avô dele, a gente é missionário, não tem condição. E aí ele falou assim, não, eu entendo. O Enéas falou, olha, então se a gente pegar essa criança, a gente hoje está aqui, amanhã a gente não sabe, nós não moramos aqui. E o avô dele tinha uma história muito bonita, já tinha sido missionário da Costa do Marfim enviado, uma história bem longa aí, que eu não vou nem entrar nessa história, mas aí ele sentiu muita paz em nos dar a criança. E eu só aqui, Deus, não brinca comigo, Senhor, eu não tô preparada para isso. E as coisas acontecendo, e você... E você é incrédula ainda, incrédula, né? Totalmente incrédula. Incrédula, brigando com Deus, assim, numa crise, gente. Deus fazendo tudo, movendo tudo, naquela época ali, daquele momento ali, você ainda era crente, viu? Eu tava tão incrédula, eu ficava bem assim. Vocês não são crente, não. Tem foto quando o Enéas e eu vi a primeira vez o Léo, ele tava ele tava numa baciazinha assim na cama não, no chão da casa, que ele nem tava no hospital quando a gente foi buscar ele. Outra família da igreja já tinha pego, porque ele estava com muita desnutrição, a mãe dele morreu com desnutrição, perda de sangue, e coitado. Foi muito triste. E aí essa família que tinha pego ele, já tinha 5 filhos, o marido era cadeirante, a mulher trabalhava, eles nem tinham condições de cuidar dele. Nossa, e pegaram, né? Olha. E aí estavam lá, né, cuidando da criança, porque eles que cuidaram da mãe dele antes da mãe dele morrer. Ah, entendi. E aí, o juiz deu o papel. O papel. Que o nosso líder falou que a gente não podia pegar, porque tinha que ter o papel, tinha que ter o processo, que demorava muito. Esse papel? Antes da gente ver a criança, a gente não tinha visto o Léo, nem tinha ido no hospital ainda. Aí o assistente social levou lá pro delegado, explicou a situação e ele fez autorização de guarda provisória. E ele falou assim, não, agora vocês podem, vocês são os guardiões legais da criança. Nossa. Criança não tem ninguém, agora é responsabilidade de vocês. Aí agora com esse papel você pode dar entrada no processo de adoção. E eu, séria, gente, séria. Quando a gente viu o Léo pela primeira vez, o Enéas, tem uma foto linda, o Enéas correu, nossa, o Enéas tinha muita fé. Ele correu lá e os olhos dele brilhavam, ele olhava assim pro bebê, e eu sentei assim na cadeira e fiquei assim... Juro, eu sentei assim na cadeira e fiquei assim de longe, não cheguei perto, eu tinha muito medo, gente, muito medo. Tava com medo. Você tava com medo de se machucar. Muito medo, né? Muito medo. De e aí, se frustrar ali com aquilo, e a gente né? fez, naquele dia a gente andou tanto, fomos em tanto lugar, e eu olhava assim, tipo assim, eu não acreditava, eu não processava isso. E eu compartilhava ali no WhatsApp com a família, com o pessoal que estava acontecendo, os intercessores. E eu ficava o tempo todo na minha guerra interna ali para buscar fé em Deus, sabe? E aí, gente, resumindo, a gente foi com a criança.
E aí, quando foi à noite, um casal de missionários que nos acolheram lá, da Missão Batista, e aí eles que nos levaram lá na cidade que a gente viajou, né? Eu fui só levar o leite da criança, né? Eu voltei com a criança nas mãos. Não tinha leite, não tinha fralda. E tudo que eu tinha, quando eu fui levar o leite para a criança, era dia 5. Era dia 10, mais ou menos. Eu tinha R$300 para terminar de passar o mês. E aí eu dormi, né? Acordei mãe no outro dia. Quando eu vi quando eu peguei o Léo no braço, o avô teve que sair da prisão. E aí deram autorização e ele foi lá agradecer a família que cuidou da filha. E agradecer, tirar do braço dela, agradecer e entregar na nossa mão. E não foi, eles queriam ficar com a criança. Gente, ele não teria condições de sobreviver. Ele era muito doente, desnutrido. E hoje a gente tem contato com o avô dele, viu? Quando a gente vai pra Gabo, a gente permite. Pessoal, vocês são loucos. Eu digo, olha, ele deu o maior presente da minha vida. Ele teve atitude de amor. É verdade. Ele amou. Ele falou assim, olha, eu não vou ter condições. Então, por amor, eu dou o meu neto para você. O Léo leva o nome que a mãe deixou. Quase. Pessoal, mas não tem o nome do Enéas, não tem o meu nome. Gente, o nome do Léo tá até errado no papel, porque na época não foi o advogado, não foi nada, foi pessoas que fizeram. Aí tá Leonato Vasconcelos Coassi. Que legal. Ele tem o sobrenome da mãe dele, da família dele, de Costa do Marfim. E um dia, se Deus permitir, a gente vai lá conhecê-los. Com certeza. Então, toda vez que a gente vai na região, a gente leva ele para conhecer, para ver o avô. E o avô fica assim com os olhos brilhando, ele é muito parecido. Que legal. Ele sabe que o nome da mãe dele é Ruth. Léo, quantas mães você tem? Ele faz 2. Foi aniversário dele recentemente e eu sempre lembro a história dele. Quando a gente vai para a missão, lá para a base, e ele passa pela cidade dele, ele fala assim, eu nasci aqui nessa cidade. Aí fala o nome da mãe. O nome da minha mãe é Ruth. E assim, e Deus me deu de presente. Olha, papai e mamãe, eu sou muito feliz. Porque Deus me deu de presente, a gente foi lá visitar o avô dele, aí o avô dele quer plantar com ele. Nossa, e ele que legal. A gente trabalha isso, a gratidão, né? Tudo que Muito Deus fez bom. na vida dele, e na minha principalmente, viu? Muito Porque muitas águas rolaram aí. bom. Nossa, eu imagino. Nossa, que testemunho, né? Imagina mesmo, né, Lu? Seguindo agora com o Léo na sua vida. Eita, coisa boa. É interessante, né, meu? A gente vê o Léo e tal, meu menino mó empolgado. Quantos anos ele tá? Fez 7 agora. 7, delícia. E ele 7 aninhos. Mó barato vendo ele. E ele é assim, muito né? inteligente. Muito, mano. Passa muito rápido, gente. Imagino, eu né? fico assim, muito saudosa, né? Porque antes eu carregava ele nas costas, amarrava assim. Sério? Eu fazia as pizzas, fazia as coisas, tudo com ele amarrado nas costas. Ia pra clínica, fazia os trabalhos com ele amarrado. E agora não dá mais pra amarrar, né? E ele às vezes pede, mamãe, eu quero bambu. Ele quer dormir assim no bambu. Eu não consigo mais. Porque o pezinho Não também. dá mais. O Leozinho. O Leozinho Não dá tá Agora mais. não é mais Leozão. bebê, já é uma criança. Aí passa a fase, mas isso aí, vamos curtir enquanto não chegar à pré-adolescência. Melhor nem pensa, deixa isso pra depois, né? Nossa, e você trabalhava, fazia todas as suas atividades com o Leozinho Então, amarrado a com missão você. que a gente trabalha, quando a mulher é mãe, ela precisa prestar um horário. Então, assim, o Enéas tinha que prestar horário integral e eu, por ser mãe, tinha que prestar um horário. Mas mesmo com o filho. Então, a gente que morava lá na base, na missão, mesmo que você tenha filhos, tem que prestar um horário de serviço na missão. Então, ou leva ele, ou alguém olha, ou alguém paga, ou então você faz o serviço com ele. Na época, eu trabalhava na hospitalidade, trabalhava na clínica e trabalhava com ele. Ou, quando precisava, o Enéas vinha, a gente revezava, mas era com ele mesmo. Inclusive, né, que estava falando para vocês, só para fechar o Léo lá, Sim. ele chegou, a gente não tinha leite de peito, né? A criança chegou, não tinha roupa, não tinha nada. E aí foi que Deus me deu permissão realmente para eu voltar a fazer as pizzas para ganhar dinheiro. Porque até então Deus estava trabalhando em minha dependência. E aí eu comecei a fazer. Então era segunda-feira, eu saía de manhã logo cedo, ia para a capital, sem o Léo ficava com a Enéas, a gente pedia autorização à base. Eu ia para a capital, 4 horas de viagem, comprava as coisas, botava numa caixa térmica, botava gelo, vinha mais 4 horas de viagem, chegava e produzia as pizzas, porque eu não tinha geladeira. Então eu fazia pizza, coxinha e vendia. E aí na sexta-feira o Enéas ia e fazia isso, a gente vendia. Foi dessa forma que a gente conseguiu mobiliar a nossa casa, comprar painel solar, sustentar o Léo. E Deus foi provendo. Roupa, Comprar não geladeira. faltou nada pro meu filho. Glória a Deus, Ele ficou 2 dias sem roupa, a gente só com mantinha. Eu tinha uma condição de vida muito boa, eu falava assim, meu Deus, eu sonhei ter um filho, mas eu queria ter um berço, uma cama, eu não tinha nada. Um quarto, né, pra ele. Deus Um mandou. chovalzinho, né? De Choval. Não, a gente morava criança. numa kitnet.
E aí, lembra aquele berço, aquele carrinho, aquele andajá que meu marido falou que não era pra gente doar? E ele falou assim, vamos orar. Eu olhei pra cara dele assim, mais do que eu já tenho orado, tipo... Sim. Aí eu até falei com ele, esse dia ter orado mais, não. Então orado antes, né? Porque eu tava orando sozinha. E aí a gente, nesse mesmo dia que voltou, foi limpar esse berço, montar as coisas lá, botar o lençol que a gente tinha normal. Depois de 2 dias, as mulheres da comunidade começavam a me trazer presentes, roupas, as roupinhas que elas guardavam do filho. Lá compra, tipo, em brechó, Fuca, chama Fuca. Gente, o Léo ganhou muita roupa. Ele nem conseguiu usar todas as roupas que ele usava. Que legal. Ele só não usou rosa, mas laranja, roxo, azul, tudo que ele ganhou, ele usou. E nada faltou pro nosso filho, inclusive o leite. Tinha dias que a gente estava lá preparando a fórmula. Gente, a gente via assim a lata acabando e a gente olhava assim, Senhor, e Deus mandava providência. Até hoje, nada tem faltado. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aproveitando esse gancho de Glória família que a gente está falando, eu queria perguntar como é que é a questão cultural lá. Se dão em casamento, como é que funciona isso? É muita cultura junto, né? Então vamos lá. É verdade. Eu vou falar das duas principais. Tá. São os animistas, e aí envolve uma boa parte das etnias, e os muçulmanos, né? Então eles se casam muito, os animistas se casam muito entre famílias ou pessoas próximas, de preferência a mesma etnia, e tem um dote, né? Tanto para o animismo como para o muçulmano tem um dote. O homem paga um dote, né? As meninas muçulmanas normalmente elas não têm escolha, a família que escolhe, e aí existe muita vítima, gente que foge do casamento forçado. É muito comum lá casar cedo, principalmente nas tabancas, nas aldeias. Cedo que qual idade? Olha, muito cedo. Digamos assim, para não chocar, vamos falar 12, 13 anos. Mas a partir da primeira menstruação já vai. Pro casamento, né? Sim, e às vezes assim, quanto mais no interior nem se sabe o quão cedo é. Entendi. E às vezes ela vai ser a terceira, a quarta esposa, a segunda esposa de alguém de 40, 50, 60 anos. Meu Deus do céu. E aí, tipo, a primeira esposa, depois vem a segunda. Cada esposa mais nova, ela que vai ser responsável para cuidar da casa. Tipo, eu sou a terceira. Eu vou lá, limpo, lavo. E aí, tipo, meio que a mulher torce para que chegue a próxima esposa, sabe? Para ela passar o bastão. E aí, ela que vai lavar, cozinhar, fazer tudo. Até vir a próxima. Ou a esposa de um filho que chegue, alguém, como eles moram em comunidade, então tem muito isso. Nossa. E moram bem juntos, assim. Tipo, lá próximo à igreja tem um rapaz que ele tem... Cara novo! Ele tem... Só na casa lá atrás da igreja ele tem 4 mulheres. Fora as que ele deve ter pro outro lado. E aí só lá são 15 filhos. Meu Deus. E eu olhei assim, cara muito novo. A filha dele chegou na igreja queimando em febre. A gente chegou lá quando olhou, botou a menina no carro, levou pro hospital. E eu disse, a mãe, cadê a mãe da menina? A menina tava com febre já há 3 dias. Não tem o que fazer, não tem dinheiro, não tem recurso. Assim, é uma luta para sobreviver. A gente ficou internada, a gente pagou todo o tratamento, salvou a vida daquela criança com menos de R$200. Olha só. E assim tem muitos outros. Muitos outros. E é isso aí que eu também ia perguntar, essa questão de saúde, né? É precário, né? O governo oferece, mas você precisa comprar tudo. Nossa, em criança tem hospitais que são, mas não é suficiente a demanda. E você precisa comprar tudo, a seringa, o remédio, a medicação. Tudo, e você tem que ter um acompanhante, então é bem desafiador, bem desafiador. E aí você falou dos muçulmanos, né? Sim, os animistas é praticamente a mesma coisa, mas tem os rituais diferentes em relação ao casamento, mas também, tipo assim, digamos que a menina possa escolher, né, hoje na modernidade, né, falando isso mais no contexto da capital agora, não sei nos databanca, mas digamos que tem esse consenso que ela possa apresentar. O negócio é ter o dinheiro para pagar o dote, que é aquele valor que a família pede. Inclusive na igreja, viu? Se paga dote com os cristãos. No início eu não entendia. Hoje eu já entendo. Hoje eu sou a favor do dote. Missionária? Como assim? Sou a favor do dote. Vou explicar por quê. Gente, o casamento hoje está muito banalizado, né? Sim. E na África, a mulher praticamente trabalha, sustenta, sobrevive. Muito guerreiras as mulheres africanas. Os homens também, não vamos generalizar. Mas as mulheres africanas, gente, elas às vezes grávidas, com um bebê na barriga, outro amarrado nas costas, ela vai plantar, ela vai colher, ela vai pegar aquilo ali, ela vai na feira, vai vender para comprar comida e chegar em casa e preparar para os filhos. Ela vai se importar se o filho adoece, ela vai se importar em correr atrás para salvar a vida daquela criança. Tá? Então o que acontece? Quando o cara paga o dote,
que não é barato, é caro. Dependendo da etnia, se a menina é virgem, se é moça, como é que é. É muito caro. O cara vai trabalhar, o cara vai juntar dinheiro. Aquele dinheiro ali vai ser revertido para festa, porque eles gostam de uma festa. Gosta. Então tem a festa, vai ser revertido também para o próprio noivo também. A família não fica com tudo, não. Mas ele está dizendo ali para o pai daquela menina, para a família daquela menina, ele está dizendo assim, da mesma forma que eu corri atrás, que eu lutei para pagar o dote, eu vou trabalhar para sustentar ela e meus filhos. Entendi. Então isso é É importante. uma forma de valorizar a menina, Sim, a mulher, com né? certeza. Porque Nossa. é o que a Se gente no Brasil vê, tivesse né? que pagar o Dodge, Ia ser diferente. ia ser diferente. Se eu Ia tivesse ser que, diferente. que pagar o Dodge cada... Não ia ter tanto divórcio, não ia ter... Não, ia ser não ia. diferente, gente. Não ia. Exatamente. E ainda Entendi mais o seu ponto. com aquela questão da facilidade, Não né? distorçam minhas palavras. Não estou dizendo que eu sou a favor do casamento forçado, da Sim. como. Não, nada Não, disso. do Estou falando dote. assim que Você na falou cultura. Sim. Inclusive, na igreja, Dentro eles da igreja, pagam né? o dote. E eu acho que deve sim pagar o dote, porque é essa forma, né? E outra, é conversado, a família negocia, né? Tem uma conversa, a família ajuda. Inclusive, a família ajuda a pagar. Os tios, é tipo a festa de casamento. Aqui também tem isso, gente, só que chama festa de casamento. É, diferente. É isso aí. É porque ajuda nos móveis, ajuda na lua de mel, ajuda na festa, dá gravata. Pois é, só que lá todo mundo, ele precisa realmente preparar uma festa e isso é muito bonito. E essa legal. questão de, assim, vocês estão levando o evangelho de Cristo e tudo que envolve o evangelho, em questão de mandamentos e tal, isso dá um conflito? Dá. Eita, tá vendo? Dá, acho Eu que dá. Né? imagino que deve ser. Dá. Olha só, a gente teve a nossa primeira turma de batismo, né? Sério. E aí no batismo a gente teve perseguição religiosa e problema em relação ao casamento. Sério. Então uma das jovens que estava se batizando, já casada, de cerimônia, né? Não no religioso, mas de cerimônia na tabanca, isso para eles lá vale. O marido só tem ela, de esposa, e ela com 2 filhos, e ela foi visitar a mãe. Quando ela foi visitar a mãe, o tio soube que ela estava na igreja. Espancou ela. Isso que era uma vergonha, ela tá na igreja, que ela não podia fazer aquilo, porque a mãe dela ainda era viva. Então, ela precisava fazer a cerimônia para enterrar a mãe, não podia fazer isso, e ela não negou, ia fazer, né? correu atrás, se batizou, o marido dela autorizou, graças a Deus. Mas e aí a gente descobriu que ela não era casada no papel. E aí a gente não sabia, a gente está aprendendo, é a nossa primeira igreja que a gente pastoreia à frente, assim. E aí a gente foi procurar saber, mas na cultura eles não têm esse costume, tanto porque é caro para eles e tal. E aí teve uma outra irmã que também não era casada, já tinha se batizado. Então a gente foi com o pastor Alain procurar saber como é que se dava isso na cultura. E aí chegou o caso, gente, e a mulher que ela é a segunda mulher ou a terceira mulher Eita, de um mesmo. homem? De um homem, né? Como é que faz? E ela se converte. É muito uma questão aí. E como é que faz? Olha, eu sou seminarista, viu? Eu sou seminarista. E essa questão de... Essas questões, assim, é debatida e não chega a um senso nenhum. Porque depende da cultura, depende... Mas é o que você falou, de missão, né? Falar de Tipo, missão, ela vai viver deixar, missão. ela tá lá na É. igreja, servindo a Deus, faz o curso. E Isso. porque o marido Isso. dela. Já teve situação de que o pastor lá, de outra igreja lá, falou assim: não, tem que escolher uma para casar e as outras, eu digo, como é história, pastor? Vai vir mudar a cultura. Escolher é? uma, se for escolher, primeiro tem que ser a primeira, a mais velha, né? Não adianta pegar a novinha, não. Aqui tem idade pra ser verdade. tua filha, não. A primeira esposa que é a esposa, É é a a primeira. É. Mas, gente, como é que Deus vai se revelar para essas pessoas? O que é que vocês vão pensar? Meu pai começou a ir para a igreja, agora deixou a minha mãe e meus irmãos. Não, gente, temos que entender, estudar, temos que procurar ser sensíveis, ouvir Deus, É. né? E estudar cada caso. Eu vejo assim que tem que trabalhar isso com as crianças. Sim, exatamente. Né? E a gente tem que fazer essa transformação. Né? Nas crianças. Deus transformou a pra minha próxima vida. geração. Eu estou em né? processo de transformação. Né? Isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo me liberta. A gente verdade. trabalha desenvolvimento comunitário, transformação. Mas para que haja essa transformação, as pessoas precisam conhecer a verdade. Quando elas conhecem a Cristo, elas são libertas. Mas aí, no caso desse pastor aí, porque o cara lá, que já tinha 3 mulheres, ele queria ser presbítero, não sei nem porque era diácono, porque, né? Não sei nem porque pulou essa etapa. Mas, gente, é só ele não estar à frente da igreja, não ser separado. É uma questão de... E aí,
Por quê? Porque os próximos a igreja vai trabalhar, vai ensinar Sim. e vai mostrar. A gente está lá na igreja e tem 2 mulheres do mesmo homem que estão lá na igreja. E logo, Sim. logo elas vão estar estudando, Sabe, trabalhando. Eu concordo com esse pensamento, bom. porque Muito bom. eu sempre penso assim, eu falo, cara, é claro, a gente chama a pessoa pra cá, vem tá na igreja, mas essa pessoa é assim, assado. Fala, gente, mas ela é Não melhor importa. aqui, aonde a gente fala de Cristo, ela tem mais chance de mudança do que ela estando fora. Sem dúvida. Então não aqui é o lugar importa, pra né? ser tratado, aqui é o lugar pra ser transformado. É uma coisa que eu escutei, eu acho muito interessante, né? Falar, Cristo, ele te recebe. É claro que ele não te aceita, que você tem que ter mudança, como você está falando, né, Ellen? Da gente sempre ser transformado. Mas ele aceita sim. Ele aceita você, vem para a igreja, ele te aceita aqui. Mas você vai ser transformado. Vai ser você transformado. E é esse Não processo. tem jeito, é transformado esse mesmo. processo. A gente É tem que verdade. acreditar Se que você a quiser palavra realmente ter uma transforma. vida com Cristo, quiser dar a oportunidade para ele entrar na sua vida, ele vai trazendo transformação. É verdade. Não há como você não estar perto dele, você não ser constrangido com o Amém. amor, você não ser Amém. constrangido com a verdade, você não ser renovado pela presença. Verdade. Não há. Você pode estar fazendo tudo aqui na igreja. Se você está aqui e você não tem uma vida transformada, se as pessoas não conseguem identificar que houve mudança, desde que você começou a caminhar com Cristo, você está fazendo tudo. Você pode ser um espião, você pode ser um lobo na pele do cordeiro, você está em águas muito rasas, você não está realmente querendo ter um envolvimento profundo com Deus. É verdade. Pensando nisso, Ellen, eu lembro do culto que você ministrou aqui no sábado e essa sua empolgação e essa sua certeza, convicção do evangelho da palavra e você falando aqui pro pessoal, né? Lá, essa igreja que vazia. E lá e o pessoal doido pra ouvir a palavra. A minha igreja só tem 30 bancos, aqui tem bastante, né? E não tá cheia, né? Igreja cheia. E exatamente esse ponto de vista, né? Disso, né? E falar assim, gente, o evangelho tem que ser tudo pra vocês, tem que ser tudo na vida da Mas eu não quis fazer uma crítica, tá? Só Não. quiser a falta. A questão Não, mas, do fique não em paz. privilégio das pessoas entenderem. Exato! Olha, a gente passou tanto tempo com a igreja fechada, Sim. pós da pandemia. Acabou a pandemia, era pra todo mundo estar aqui, gente. É verdade. Sabe? Almejando esse contato. Olha, a gente chegou aqui, foi tão bom o culto, você compartilhar, abraçar. Imagina, na época da pandemia, a gente não podia nem se tocar de verdade. máscara. Gente, Deus passou, a gente tá aqui de novo, vamos aproveitar Vamos essa tá comunhão, aqui, esse, né? esse movimento. Aproveitar, né? Nossa, Mas isso é interessante verdade. porque essa convicção do evangelho, É né? verdade. Às vezes muitas pessoas não se dão conta disso, sabe? Fala assim, exatamente isso. Não Né? sabem o quão valioso Então, é. Não entendem exato. isso. Aí eu só lembro do pastor lá que falou assim: ai, coitadinho, meu irmão, deve ser difícil pra vocês, né? Lá na Guiné. Deve ser pra você, pra gente é maravilhoso. a gente tem pessoas É que verdade. estão loucas pra ouvir do É evangelho, verdade. né? Pra gente é maravilhoso. Sedentas, né? Sim. E você falar para pessoas que estão interessadas, sedentas, perguntam, querem saber, questionam o porquê e têm sede, fome, isso é muito melhor. Te oferecem aquilo que elas têm, o melhor que elas têm. É. Eu chego na tabanca, às vezes tá lá, eles estão com medo, eles falam, vem. E eu sento lá e eles me dão a melhor parte da comida e eu como lá. Claro que eu não como tudo, né? A comida é boa. Mas eu sento lá, como com eles e sabe, vem Que pra legal. cá, chega aqui perto. Sabe, a gente ganha manga, ganha galinha. Ah, eu não gosto de ganhar galinha não, porque eu não consigo matar as bichinhas. Então, eu ganho galinha, sabe, ganho manga, ganho molho, ganho muita coisa. Nossa. Que legal. Nossa. E agora eu já falei pra eles, assim, pra me dar galinha morta, porque eu boto o nome, elas viram minhas amigas, eu não consigo comer. E aí depois os vizinhos roubam, eu fico triste, porque os vizinhos comeram a minha galinha. Os vizinhos roubam, Eu né? ganhei, né? É, eu ganhei um pato, Você aí a irmã ganha? veio me dar, e eu falei, irmã, por favor, mata o pato, prepara que eu venho comer com vocês. Porque se você me der, vai acontecer que nem a outra. Que O mataram, vizinho rouba. roubaram, eu vi lá as penas da minha galinha, ela já tava comigo há quase um ano, eu chorei porque a bichinha da galinha. Ô, tadinho. E ele pegou pra comer, né? Rouba pra comer, né? Tava muito bonita mesmo, mas eu não ia conseguir comer a bichinha. Mas olha, eu não Tava gosto. gordinha. Quando alguém me dá galinha, eu já pego, já digo, olha, mata aí, vamos comer? Vamos comer. Pra não botar nome. Ai, Muito meu bom. Deus. A gente já tá encaminhando pro final, mas antes de chegar, queria... Eu sei que você contou tanta experiência, talvez nem cabe mais essa pergunta, mas eu queria que você pensasse em algum momento ali que você falou, meu, aqui foi um momento marcante, assim. Eu vi que eu falei, não, era pra mim... É aqui que eu tenho que estar mesmo. É aqui em Guiné-Bissau que eu tenho que estar. Tá Tem difícil. tantos, né? É tantos, né? Eu imagino. Tá difícil. Mas eu queria compartilhar um momento em que eu pensei em desistir da missão. Ó, boa.
Tava no Brasil ainda, viu? Já nem cheguei em Guiné-Bissau. Tava fazendo um curso de criança em risco em Recife. E passamos por uma situação que a gente ia para as ruas para fazer um momento de relacionamento para tirar as crianças da rua. E aí, nesse momento, tinha uma criança que a gente percebeu que ela estava sendo vítima de abuso. E a pessoa tratou ela como minha menina. E ele ficou tão envergonhado porque aquele homem estava chamando ele de minha menina, que eu fiquei desesperada na época. Eu tinha tido uma semana inteira de aula de administração, e a gente ouvindo sobre abuso, sobre traumas causados, sobre pedofilia, sobre como a gente ajudar essas pessoas. E aí eu nem ia fazer esse curso, viu? Eu ia fazer um curso de desenvolvimento comunitário e o Enéas ia fazer esse curso de criança em risco. Mas não teve vaga para a minha área de desenvolvimento comunitário, eu fui fazer o curso junto com ele. E aí, quando eu voltei pro quarto, a gente foi conversar com o pessoal que a gente presenciou e que a gente tinha que fazer alguma coisa. O pessoal falou que não havia muito o que fazer, que orar para que aquela pessoa aceitasse sair da rua. Quando ela aceitasse sair, a gente poderia fazer alguma coisa, porque podia ter algum tipo de retaliação. E aí eu estava muito dolorida, muito frustrada, revoltada. E eu falei assim: Deus, meu amor acabou. Acabou. Não aguento mais. Para mim não dá. 2014, época da Copa. Olha só. Estava lá em Recife fazendo esse curso, me preparando lá para ir para Guiné. E aí eu falei: meu amor acabou, não aguento mais, eu não vou saber lidar com isso. Foi uma semana inteira só ouvindo essas coisas sobre as crianças, né? E era algo que eu iria lidar e lidou muito com isso lá. E eu falei: Deus, meu amor acabou, tô cansada, acabou para minha missão. E aí Deus falou para mim assim: é verdade, o seu amor acabou. Você precisa pedir o meu amor. Eita. Lapada. Porque o meu amor, aleluia, meu amor, abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus falou para mim que ele abominava o pecado daquele pedófilo, mas que ele estava disponível e pronto para restaurar, salvar, curar e amá-lo enquanto pecador. E é muito difícil, eu não estou sendo hipócrita, não. Vou me colocar. Eu estou falando que foi uma decisão que eu tomei de uma semana, ouvindo coisas, relatos que eu não aguentei. Vi aquilo ali foi a ponta do iceberg para mim. Desmoronei ali. Não vou aguentar isso, não. Não vou aguentar ser missionária, tá ouvindo, tá lidando com isso. Não vou. Sim. Eu não vou, não. Tem estrutura, Não tem né, estrutura para isso, não. E aí Deus falou isso para mim. Então, todo dia, até quando eu tô cansada: missionária, como é que você aguenta? Aguento não. Missionária, como é que você faz? Faço não. Mas como é que vocês dão conta? Eu não dou conta, não. É Deus, é o amor de Deus, é a força dele, é ele que renova. Porque o amor de Deus separa o pecado do pecador. E ele veio aqui para salvar esse mundo, e esse mundo ele estava submerso ao pecado. Cristo veio para nos salvar. Cheio de pecador, né? Cheio de pecador. Somos pecadores. Eu sou pecadora. Deus, tira misericórdia. Tira Deus da minha vida, Jesus amado. É a graça de Deus. Todo dia a graça de Deus. Até quando a gente está cansado, até quando a gente não se sente forte, até quando a gente quer desistir. Senhor, renova-me hoje. A conta de hoje já acabou. Deus, dá para emprestar de amanhã para hoje? Amei essa. A de manhã. Pega emprestado um pouquinho. Renova aqui, dobra o amor aqui. E somos humanos. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente chora, tem dia que está triste. Eu oro muito por missionários solteiros, oro muito pelos que estão no campo sem uma família, sem um esposo. A gente acolhe difícil, muito né? esses missionários lá em casa, a gente está muito perto deles. Porque às vezes eu estou cansado, o Enéas me suporta, às vezes ele está cansado, a gente cuida um do outro. Imagina, às vezes você está sozinho, sem uma família, às vezes sem uma casa, morando em um alojamento, né? É uma outra estrutura. Eu tenho muito orgulho e eu oro muito pelos missionários que são desbravadores. Eu tive o privilégio de ir para o campo casada. É verdade. Mas tem muita gente que está fazendo diferencial, que não está tendo medo de nada, como aquela menina que está lá no meio do povo mandinca, solteira, trabalhando com a clínica na Tabanca, trabalhando com povos muçulmanos, numa região onde ninguém quer ir falar do evangelho. Aí quando esses pastores e essas pessoas vêm falar assim para mim: por que você está lá na África? Tem África aqui. Gente, olha, por favor.
Aquela pergunta idiota, resposta laranja zero, pronto. É isso aí. É. Vai Nossa, lá. ó. Se você for lá, eu volto pra cá. Eu quero um dia Isso, voltar. vamos trocar. Vamos trocar. Vai lá e eu volto pra cá. Sem problema nenhum. Uma coisa, o pastor Jansen, ele falou sobre isso aí. Ele falou assim, Jesus falou, né, pra pregar aqui e lá. Mas ele não tá falando pra pregar aqui e depois lá. Ele tá falando, pregue aqui em Samaria e lá também. E tudo simultaneamente. É. Você vai pra lá nos confins da terra, mas você vai pregar aqui em Samaria, você vai pregar aqui do lado. Tudo simultaneamente. Essa jovem que a gente tá levando, ela falou assim... ela tem 30 anos. Ela falou assim, nossa, eu pensei que eu nunca ia conseguir, eu tava tão triste. Eu pensei que eu nunca ia conseguir ir pra missão, que não ia dar certo. Eu falei, mas eu tenho tempo pra tudo, viu? Eu comecei tão cedo, já tô me sentindo cansada agora. Você tá começando agora, vai se render. sentir Então cansada Deus vai lá na frente. levando pessoas, Deus vai É verdade. estruturando pessoas. A gente tá levando pessoas pra que nos ajudem a cuidar dessa igreja e que logo, logo nós não sejamos necessários naquele lugar. Sim. Porque a gente tem que trabalhar ali para não ser necessário. Você viu que o missionário fez um bom verdade. trabalho, ele trabalhou ali tanto tempo, tantos anos nesse projeto. E agora o povo lá já trabalha, caminha. não precisa mais dele lá. Ele pode ir para outro lugar. O povo eles já viram uma igreja local. Sim. E a igreja autossustentável Sim. ali, né? E que começa ali a se desenvolver. E ali, daquela igreja, serão enviados missionários É isso para aí, outras tribos, Isso. para outros locais, né? Eu creio que isso Muito é o legal. evangelho de Cristo mesmo. Que Sim. isso é implantar a igreja de fato. Isso. É você ir lá, eu tô vindo aqui porque Cristo mandou, então vamos lá, vamos começar a aprender isso, vocês começam a aprender Exato. aquilo, que é, Muito legal maravilhoso isso. E a Maravilhoso. gente tem que estar sempre disponível a aprender. Eu não cheguei lá sabendo nada. Nosso líder, quando a gente chegou, ele falou assim, olha, vocês são como crianças. Entendam? E vocês precisam se comportar como uma criança. A criança não sabe andar, não sabe falar, ela não sabe se comportar. Então, vocês vão passar 6 meses observando a cultura e tudo. E a gente tinha feito um bocado de curso, já tinha viajado. Morrendo Tava de vontade de louco falar um monte de coisa, pra trabalhar né? com um projeto de Nossa. esporte, de culinária, disso, daquilo, daquilo. A gente ficou. Foi difícil na época, mas a gente obedeceu. Olha só. A gente obedeceu. E hoje a gente tem colhido frutos dessa obediência. Foi muito importante a gente ter obedecido, ter passado cada processo. A gente tem que entender que a gente sempre está disponível a ser ensinado e a aprender com aquele povo. Eu hoje muito mais aprendo do que ensino alguma coisa. O pessoal fala, como é que você faz? Eu não faço nada. Eu observo e vejo o que eles têm e a gente trabalha com o que eles têm. Olha só. Não tem nenhuma mágica, não. Muito legal. É deixar Deus fazer, né? É Que Deus legal. mesmo. Da hora. Lô, você tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que eu só queria agradecer você pelo seu tempo, por Sem dúvida. nos edificar, porque são histórias, são testemunhos que edificam muito a nossa vida, acrescentam e faz a gente sair também um pouco da nossa zona de conforto, Verdade. né? Porque a gente tem tanta coisa, tanto recurso, e a gente não faz, né? Então eu acho que isso é uma lição para nós, né? Que é um povo que não tem recurso, que não tem espaço, não tem praticamente uma igreja, mas estão ali adorando ao Senhor com fome, sede, com empolgação, com alegria, né? Então, que Deus te abençoe, que você tenha um suporte aí nessas férias, que você consiga descansar, Amém. porque Vamos orar por isso, né, Lô? há uma dificuldade, né, nossa, né, e como brasileiros, né, que somos, e também de pastores missionários, que aquela coisa de querer trabalhar e fazer, que você consiga descansar, a sua família, e que Deus te dê força, capacitação. E eu tenho certeza que o trabalho ali está sendo um solo, você está semeando ali num solo fértil. Amém. E eu tenho certeza que muitos frutos vão vir, muitos missionários ali vão surgir, muitos pastores, Creio. líderes. E que incrível, que legal, que tarde abençoada, que trabalho incrível que vocês têm feito ali. Eu fico
assim, muito empolgada e com vontade de conhecer também lá. Na próxima vez, chama o Enéas, que vocês vão poder ter a oportunidade de falar mais, de fazer mais perguntas. De fazer mais perguntas. Fique A em gente paz. tem. A gente vai fazer aí uma parte 2 aí com vocês. A gente já conversou com ele, a gente vai fazer a parte 2 aí com ele também, pra gente conhecer também um pouco do trabalho dele, mas que tá mais à frente, né? Na linha de igreja frente ali. mesmo. É. Você é o suporte e é muito bom, é muito legal também te ouvir. E foi bom porque a gente vai conseguir ouvir você, conseguimos ouvir você e a gente vai ouvir ele também Isso. junto. Então vai ser muito legal. Então eu quero te agradecer, que Deus te abençoe. Muito Amém. obrigada. Antes de a gente dar o tchau pro pessoal, eu queria que, se você tivesse alguma mensagem, alguma palavra pra gente só encerrar, uma mensagem que você quer deixar pros ouvintes. Eu vou ficar com o tema mesmo do nosso projeto. E essa transformação que eu tenho vivido. Né? A gente, quando está à frente de alguma coisa, somos literalmente os primeiros a ser transformados e confrontados. A gente não pode levar a cura se a gente não é curado. A gente não pode falar da verdade de Deus se a gente não é transformado por essa verdade. Verdade. Então, ela estava falando sobre sementes. Hoje a gente tem colhido sementes que nós não semeamos e temos plantado sementes até que nós não colheremos. Vamos colher algumas, mas muitas nós não vamos colher. Então, hoje, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Cristo que traz transformação. Não é religião, não é religiosidade. A gente precisa viver uma vida com Cristo, uma vida de profundidade, de chamar Jesus mesmo para estar perto, mais perto até que o celular. Mais perto do que a rede social, perto no íntimo, Verdade. perto no dia a dia. Eu por não ter tanto tempo, eu acordo bem cedo, tenho meu momento com Deus de manhã e Ele anda comigo o dia todo. Amém. Amém. É a ligação direta, é como se eu estivesse assim já com Ele na linha. E eu faço dele presente em tudo no meu dia. Às vezes quando vem o desafio eu digo, e aí, Senhor? É pra fazer o quê? Me ajuda. E a gente ser direcionado pelo Espírito. Quando a gente busca a verdade do Senhor, quando a gente busca a face de Deus, Ele vai se revelar. Amém. E trazer transformação. Muito obrigada, gente. Imagina. Valeu, pessoal. Por hoje é isso. Aqui com a missionária da Saelen. Você Isso. falou certo, ó. Falou da Saela, Vai, certo. tá pensando. Vai. Valeu, pessoal, por esse tempo ter nos ouvido. E é isso aí. Um beijão e tchau, tchau. Valeu, Tchau, tchau. gente. Obrigada pela paciência. Deus abençoe. Um abraço.